Fala galera do canal Arquibancada Futebol Clube. Tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto Felipe Andrade, direto de Portugal. É isso mesmo, uma entrevista internacional, uma entrevista lá da Europa. Felipe, obviamente, está na Europa e eu estou aqui no Brasil. Muito obrigado, Felipe, por estar aqui. Felipe é formado em bacharelado em Educação Física aqui no Brasil. Já treinou escolinha de futebol do São Paulo Futebol Clube Flamengo aqui no país e atualmente trabalha no Benfica, na Escola de Formação de Atletas do Benfica de Portugal. Tudo bem, Felipe? Olá, olá Vinícius, obrigado pelo convite. Uma honra Por estar nada. aqui no canal e conhecer o canal Arquibancada. Valeu aí, galera que está subscrevendo aí o canal, galera que sempre acompanha as entrevistas. Uma honra, obrigado pelo convite e será ótimo compartilhar o conhecimento com vocês. Nós, como professores, que compartilhamos constantemente o nosso conhecimento, nós somos sempre alunos, estamos sempre aprendendo. Então, é sempre bom ouvir as pessoas e também colaborar quando nós damos uma entrevista nesse nível. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, por estar conosco hoje, por ceder seu tempo. Bom, eu quero perguntar o seguinte: quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar no Brasil e em Portugal com relação à formação de jogadores de futebol? Aqui no Brasil nós chamamos de base, aí em Portugal de Tranquilo. formação, escola de Sim. formação. Bom, a primeira entendimento que nós temos que compreender, a primeira compreensão é entender a cultura, né? Quando a gente migra para um outro país, a gente tem que entender a cultura, saber como é que ela funciona. Não só porque Portugal fala a sua língua, fala a nossa língua, o português, toca apenas algumas coisas, mas temos que compreender isso. Então, assim, em termos de vantagem e desvantagens, a primeira desvantagem é o clima. É um clima frio, o treino é à noite, então essa eu vejo como primeira desvantagem para o atleta. Né? Já o treinador já adapta a esses fatores. Ah, então, assim, isso é uma desvantagem. A vantagem é a visibilidade. Né? Nós temos aí, por exemplo, no próprio Campeonato Português, os dois primeiros sempre estão na Champions, né? Teoricamente. Né? Então acaba tendo uma visibilidade maior o Campeonato Português nesse fator, por ter o Porto, Benfica e Sport sempre lutando ali por uma vaga na Champions e ressuscitivamente na Liga Europa. Isso acaba dando mais visibilidade aos jogadores. Já na base do Brasil é difícil um jogador de escolinha ter o destaque, porque para ele estar na base vai ter que fazer um teste, vai ter que fazer uma semana de preparação. Então, assim, para um jogador hoje de escolinha do Brasil chegar na base, é muito difícil. Hoje é muito difícil de acontecer. Então, é um comparativo aí bem fácil. Por quê? Porque na base do Brasil tem vários destaques individuais. E aqui na Europa não, Vinícius. Aqui trabalha o coletivo. Tá? O coletivo é inserido desde uma faixa etária menor até chegar um menino, tipo, no sub-19, no sub-20, no, enfim, chega qual for. Ele vai preparar para uma etapa. Ele joga futebol de 3, depois joga futebol de 5, depois de 7. Ele só joga futebol de 11 a partir dos 13 anos. No Brasil, não. No Brasil, isso é um pouco, como é que eu vou dizer, não é atropelado, como é que eu vou te explicar? E nem atrasado. Não tem uma forma exata cronológica, entendeu? Joga futebol de 11 meninos de 10 anos. Então não tem essa cronologia de tamanho da trave, com o tamanho da bola. O Brasil agora que tem trabalhando isso com as academias aí de futebol da Europa, agora está inserindo um pouco isso, mas em relação ao futebol de base do Brasil, sub-15, sub-13, ou sub-12, às vezes o menino já joga futebol de 11, então, e às vezes está inserido num campo onde a faixa etária não é pedagogicamente aqui aceita, entendeu? Entendido, Felipe. Obrigado pela sua resposta. Na escola de formação do Benfica, há preocupação com o estado emocional dos jogadores que ainda não são profissionais? Olha, isso é um assunto que nós vem sempre, é uma boa pergunta, nós vem sempre discutindo porque o que motiva eles ainda tá ali. É como eu falei na base do Brasil, só fazendo aqui um parênteses, tá? Abrindo aqui um parênteses.
Na base do Brasil, onde vai aqueles jogadores que não vão pro profissional? A gente tem poucas respostas, Vinícius. Temos muitas perguntas e poucas respostas, entende? Os assuntos, por isso tem que ser discutido. Então, o que que acontece? O jogador não vai para a base, não funciona, ele vai para onde? Ele é tão bom quanto aquele que não subiu pro profissional. Como eu chamo, né, o cemitério dos carros. Já viu o cemitério dos carros nos Estados Unidos? Que são carros 0 quilômetros que ficam lá e vão morrer lá. Eles não vão para uma loja, vão, vão ficar lá, porque não vai ter um vendedor, a loja não encomendou, não vai vender, mudou de modelo, aquela coisa toda. Então, assim, não se aprove a base do Brasil, ela não é, entre aspas, né, 100% aproveitada. O Brasil não consegue negociar um jogador a preço alto. O Porto, por exemplo, comprou um jogador, ele vende por mais caro, sempre. O Porto nunca vende abaixo do que comprou. Então o jogador valoriza muito, né? O Militão, Casemiro, jogar no Porto os últimos, né? Entendeu? Vários jogadores, o Felipe, o zagueiro e tal. Então, assim, e todos esses jogadores foram vendidos mais caros do que comprado, do que foi comprado. Então, a Europa faz muito bem isso. Já o Brasil não consegue fazer essa gestão, mas aí é um outro assunto, uma outra temática. Só fazendo aqui também um outro, em termos de Parei. motivação. É igual, um outro parênteses. O que motiva um treinador a vir para a Europa? A organização é a visibilidade. Por quê? Ah, mas eu não tenho CBF, aquela cor de curso, não sei se você vai fazer essa pergunta ainda, mas que coisa eu deixaria para depois da questão do treinador, né? Então, essa questão tem lugar para todos. Só que quem tiver o nível, a cédula, é o que pode sentar no banco, entendeu, Vinícius? É o que determina no campeonato. Trabalhar, todos podem vir para a Europa trabalhar. Pode ser preparador físico, pode ser auxiliar, pode ser assim, tudo depende do orçamento do clube. O que manda no valor é o orçamento e o convite que você recebe. E não porque paga mal, paga bem, tal. Então o treinador precisa entender isso, né? Por isso que eu falei da cultura na primeira pergunta. É, pegando o seu gancho, bem lembrado sobre treinadores portugueses que treinam no Brasil, nós temos Abel Ferreira, o mais bem-sucedido de todos até o momento, sem dúvida alguma. Como você vê treinadores de Portugal, portugueses, trabalhando no futebol brasileiro? Você vê com bons olhos, maus olhos? Dê sua opinião sobre isso, Sim, por favor. eu. Bom, assim, a opinião pronta é aquela coisinha. Muita gente fala, tem opinião pronta. Não, não é opinião pronta. Eu vejo com bons olhos por quê. Eu vou explicar por quê. O treinador português, a nível do treino, dá um treino mais, vamos dizer assim, não que o brasileiro sabe de treinos. Quando eu falo, vamos voltar no parênteses da conversa anterior que você falou da base, da escolinha. Quando você vai numa escolinha de qualquer clube do Brasil, não vou citar nomes de clube, você vê o treino muito igual, sub-11, é tudo muito igual, tudo muito monótono. E o detalhe principal, na minha concepção, é o treinador durante o jogo. Já falo, só um parênteses do treino, mas durante o jogo, um outro parênteses dentro do treino. Por quê? No jogo, o treinador brasileiro dá todas as respostas às crianças, Vinícius. Todas as respostas. Ele não deixa a criança pensar o jogo. Aqui o treinador europeu não. Ele no jogo não fala nada, ele fala no treino. Ele dá orientações, cria exercícios que faz os jogadores pensar e ter as respostas do jogo. Ele não dá as respostas. Esse é o perfil do treinador europeu. E o brasileiro não entende isso. O brasileiro não entende essa cultura. Ele vê jogo da Champions, ele não entende por que o treinador está só ali selecionando. Lógico, às vezes ele dá uma gritada para tentar ganhar uma bola ou outra, bater palma e tal. O treinador brasileiro, você vai nas escolinhas, dá o treino igual. Então a criança, o jogador do produto, acaba ficando igual. Por isso que é mal trabalhado. O português não, ele faz o treino pensar, é a descoberta guiada, conceito do Mourinho. O que é a descoberta guiada, Vinícius? Eu sou só um guia, você que vai jogar. A decisão final é Então, sua. exatamente. Então, assim, o europeu, ele tem esse perfil enraizado. Então é normal. Eu aprendi a ficar normal no jogo. Não que eu não era explosivo, mas eu não dou mais as respostas. Eu deixo os meninos fazerem a jogada. Fica, passa, toca, chuta, vira. Como a gente fala, parece que tá jogando videogame. Não é.
é assim. Porque aí a criança não toma decisão nenhuma. Ou o atleta do sub-19 não toma decisão nenhuma. Então, minha postura é europeia. Então, esse é o principal ponto que o europeu. Então, o europeu dá um treino mais com qualidade, preocupado com o jogo, não fica naquele manda correr em volta do campo, aqueles exercícios analíticos de ficar soltando a bola e toca de coxa e toca de chapa. Por exemplo, eu vou dar um treino na escolinha, menino de 5 anos. Aí eu vou pegar a bola pro menino, de borracha, que seja, vou falar pra ele, vai, dá de cabeça, vou ficar 15 minutos ali no meu treino. Um exemplo, tá? Bem, Tudo bem. bem breve. Vai. Aí no jogo, Vinícius, quantos meninos que vai conseguir cruzar uma bola e ter um gol de cabeça? Nenhum, zero. Menino de 5 anos não sabe cruzar a bola. Ele não sabe nem o que é cruzamento. Entende? Então, Entendo. assim, você está trabalhando uma coisa que não vai no jogo não ser aproveitada. Em Portugal não é assim. É as etapas do jogo que se trabalha. Em plano micro, plano macro e plano meso. Vários planos dentro de um plano grande, dentro de um planejamento anual. Então, essa organização de Portugal tem feito resultado. A gestão do que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, incrível, mas o próprio Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, fez um Flamengo muito intenso, marcando, atacando e jogando com muita intensidade, sem poupar ninguém. Enfim, então assim, a maneira de ver o jogo e ver o treino, português tem o próprio Luiz Castro, Vitor Pereira, que eu os conheço pessoalmente, quando eu estagiei no Porto na primeira vinda a Portugal, o Vitor Pereira era o treinador do Porto, eu conheço pessoalmente, conheço o assistente dele, chama Felipe também. Então, assim, eles no treino dominam o treino, eles têm uma visão do treino, Vinícius, incrível. Que não é que o brasileiro não tem, tem, só que o brasileiro está acostumado com essa coisa mais pronta, sabe? Ah, toca a bola ali, mete chapa, fatia, vira o jogo, não sei o que. O português não tem isso. Ele vai trabalhar o jogo. O brasileiro é muito preocupado com o individual. A cultura nossa é muito individualista. Ah, eu não vi uma jogada individual, vai para cima, não sei o que, um para um. Na Europa não tem isso. Entendeu? O Brasil é muito preocupado com a individualidade. O treinador brasileiro é preocupado com um para um. Entendeu? E o europeu não. Ele trabalha como um todo. Se o zagueiro chegar na cara do gol europeu, ele consegue fazer o gol também, não só o atacante. Tá? Eu, Então, esse é e- eu entendo seu ponto de vista e consigo entender e consigo pensar no seguinte, que o europeu visa o todo do time, os 11 jogadores. E o técnico brasileiro visa o individualismo, o craque, o individual, aquele jogador fora de sim, série, né?